Olá, povo de Deus, sábado 22 de abril de 2023, segunda semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 6, de 1 a 7, e João 6, de 16 a 21. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon e Pármenas, e Nicolau, de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Continuemos aproveitando das reflexões do teólogo Comblan. Ele nos diz que há indícios de uma tradição diferente das tradições dos capítulos anteriores. Os cristãos aqui são chamados discípulos não crentes. Os apóstolos recebem aqui o nome de os 12. Trata-se de uma instituição de novos ministros, mas não apenas disso. Os novos ministros não vão administrar o serviço material de todas as viúvas, mas apenas das viúvas helenistas gregas. Isto supõe a formação de uma caixa diferente e reuniões diferentes e separadas. Na realidade, os 7 vão dirigir uma comunidade distinta que vai reunir-se e ter regulamentos próprios. Os helenistas tinham sinagogas próprias em Jerusalém. Agora eles vão ter também reuniões cristãs próprias. O discurso dos apóstolos deixa mais perguntas abertas do que oferece respostas. Uma vez eleitos, os 7 começaram imediatamente a anunciar a palavra de Deus, e não se fala nunca mais das viúvas, das quais nem Estevão nem Filipe se preocupam em momento algum. A fala dos apóstolos serve para colocar uma hierarquia e manter a supremacia dos 12. O que nos parece bom destacar dessa escolha de 7 outros para o ministério é que as comunidades vão se orientar por uma máxima que deveria valer até hoje. Só se escolhe um novo ministro se há um trabalho concreto a ser desenvolvido. Ministério é serviço e não honraria. Diante de necessidades concretas, busca-se novos servidores. Nunca deveríamos ordenar alguém de forma absoluta, como se fez depois do século IV na Igreja. Ordenação absoluta é aquela onde se distribui títulos, sem referência a uma carência real do povo. Depois do imperador Constantino, tivemos ordenações, sobretudo de bispos, que mais serviam para conferir status de príncipes e para alimentar a roda palaciana.
Deus nos livre de ordenações somente para satisfazer o ego de uma pessoa. Ministério é serviço. João 6, 16, 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Após a tarde feliz, à noite, após a incompreensão do povo, a revelação aos discípulos. Nos diz o exegeta Alonso Schecken: a versão do milagre no mar é muito simples e despojada. Não é fácil reconstruir a cena, porém não faltam elementos simbólicos. À noite, o mar agitado, com ressonâncias mitológicas clássicas, a ausência de Jesus, em troca, a ordem soberana de Jesus, que acalma o mar, presente nos sinóticos. Seu domínio ele o manifesta passeando sobre a água. O que precisa aquietar são os temores dos discípulos. Ele o faz com uma fórmula tradicional: não tenhais medo, e com a fórmula frequente em João de auto-revelação: sou eu. Assim, esse relato pode se chamar de Epifania, porque nele se manifesta a divindade cheia de poder. Ao ir ao encontro dos discípulos de maneira tão inusitada, caminhando sobre as águas, Jesus pretende superar a crise em que seus discípulos mergulharam. Essa viagem que eles empreenderam dá a entender que eles estão desistindo de tudo. Estavam indo embora, mergulhados numa noite de incertezas. Jesus percebe a situação e vai atrás deles. A crise momentânea foi superada, mas voltará depois do discurso sobre o pão da vida. Já sabemos que a barca serve de metáfora das comunidades nascentes. Os discípulos inúmeras vezes se sentiram no mar revolto, pois os conflitos nas primeiras comunidades eram bastante constantes. Doutrinas estranhas, perseguições, perda do encanto de primeira hora da parte de muitos. Tudo isso agitava a barca da comunidade. Somente quando eles sentiam a presença de Jesus, que superava todos os obstáculos, eles perdiam o medo e retomavam o caminho. Essa circunstância se repetia permanentemente. Sentiam o medo e só superavam com a convicção de que Jesus caminhava com eles. Essa mesma convicção precisamos ter para que nossa caminhada hoje não seja em vão. Um beijo no seu coração.